E já estamos de volta, recebendo agora ela, que é escritora, terapeuta holística também, terapeuta naturopata, Deusi Mantovani aqui com a gente, para falar sobre um assunto que vai ser descrito aí no novo livro dela, pela Madras Editora, logo mais, que é Os 7 Pecados Capitais. Mas ela está trazendo para a gente uma visão contemporânea do assunto. Tudo bem, Deusi? Como você está? Bem-vinda de novo. Edu, imagina, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Todo Realmente nosso. Um assunto um pouco para mexer um pouquinho. Até porque todo mundo tem algum, gente. Essa pauta, para quem vai ver pelo YouTube, a gente deveria deixar assim, coloque o seu aqui embaixo. Aí vai deixando nos comentários com o que você se identifica aí. Porque essa palavra pecado, né? Eu não gosto de usar muito, mas... como você falou do livro, né? Da onde surgiu a ideia de falar um pouquinho sobre isso? Eu recebi uma orientação do mentor, porque esse livro é o Desvendar das Sombras. A gente estava falando das sombras em todos os aspectos do ser humano, né? E o último capítulo eu ia falar da luz. Como atingir a luz, né? Qual o caminho da luz depois de ter falado de tantas sombras? Então, equivale a um dos últimos capítulos do livro. E o mentor veio trazer essa orientação, o que eu achei bastante interessante, porque assim, a gente tem aquela ideia, né, que todo mundo é bonzinho, que a gente põe o pecado como uma coisa tão grave, tão séria, que a gente acha que a gente está fazendo tudo certinho, né? Então nunca eu estou cometendo esses deslizes, esses erros, nada assim. Só que a gente está falando de sombra pessoal. E hoje em dia não é só a nossa postura, a nossa atitude, né? O nosso pensamento, o nosso nível de emoção. A gente está falando também do que está no coletivo. E nossa sociedade hoje está cometendo todos esses pecados num nível assim tão grande, já tão no dia a dia que a gente não percebe mais. Então a gente falar sobre alguns pecados, né? Porque o que o mentor traz, onde está esse inferno, né? Vamos falar sobre o céu e o inferno. Todo mundo quer, o bonzinho vai para o céu, aquela ideia da igreja antiga, né? Não é sobre isso. Mas esse inferno traz essa atitude interna, né? Esse mal-estar interno, onde todo mundo, né? Nossa, nós vamos alcançar a plenitude, a felicidade, a alegria, o prazer, tudo de bom. Mas por que eu ainda não consigo atingir isso, né? Por que eu ainda estou na minha aflição, nos meus medos, naquela angústia, naquela sensação negativa, o nosso próprio inferno? E o nosso padrão pessoal, né? Seja mental, seja emocional, seja energético, os nossos hábitos, aquela padrão que a gente vive no dia a dia, é que coloca a gente nesse verdadeiro inferno. Então o inferno é dentro de nós. E ele fala, como fechar as portas para a gente não acessar esse nosso inferno pessoal? Porque a verdade seria a gente ter que trancar essa portinha e não ter que abrir mais. Né? Então o pessoal fala, puxa, de que forma? A gente vem encarnações e encarnações na tentativa de alcançar um padrão vibratório para lacrar essa porta e essa porta não fazer a gente escorregar nesse nosso inferno, o próprio inferno. Então é uma lição bem interessante e a gente entender que a chave que vira essa porta são as nossas virtudes. E será que a gente atinge essa virtude? Então, por exemplo, a virtude de você ser honesta. A honestidade é uma virtude, Sim. Né? Então todo mundo, não, eu sou honesto porque eu não roubo ninguém. Mas será que no nosso dia a dia, aquelas pequenas coisinhas que a gente, é uma multa que você vai lá, dá um jeitinho, dá uma caixinha para alguém, Então, assim, será que isso foi honesto? Será que eu falo, né, e cumpro aquilo que eu prometo para todo mundo? Então, tudo que a gente fala e não faz acaba sendo uma mentira.
Então, será que você está sendo tão honesto no seu dia a dia? E são reflexões, né? Porque a hora que a gente traz isso para o nosso cotidiano e tira aquela ideia, né, daquele pecado sendo uma coisa da igreja e tudo mais, um julgamento, que não é essa versão que nós temos que colocar, mas uma tomada de consciência para esse tema, porque parece uma coisa muito, assim, inatingível, mas é o que nós estamos nos esforçando o tempo todo, inclusive com essas terapias todas que estão à nossa disposição, alcançar esse padrão vibratório superior para a gente mudar, né, a nossa frequência vibratória e estar fechando, através das nossas virtudes, a portinha que faz a gente viver a nossa vida no inferno. Né? Perfeito. Então é um pouco sobre isso que trata esse capítulo e trata o assunto que eu trouxe um pouquinho hoje para a gente dar uma conversada aí com o pessoal que está assistindo, né? Então nós vamos comentar sobre os 7 pecados capitais e as virtudes também que estão ali atreladas a cada um deles. Exatamente, porque é para trazer a consciência, o meu trabalho é trazer a consciência, que não existe cura de jeito nenhum, de forma nenhuma, sem a tomada de consciência. A hora que você olha para o problema, você desperta e automaticamente a gente começa a criar dentro de nós uma modificação, uma transformação pessoal sobre o assunto. Então é bem interessante trazer essa visão moderna, né, contemporânea, como você falou, desses 7 pecados, entre aspas, né? E as 7 chaves que a gente tem que alcançar para a gente conseguir não entrar nesse inferno pessoal e viver essa plenitude, essa felicidade, mudando o nosso padrão. E se equilibrar também, né? Porque eu imagino que os 7 pecados, eles aconteçam com fluidez, com muita facilidade no nosso dia a dia, mas as virtudes a gente vai ter que pôr um pouquinho de empenho, né? Para poder acioná-las. Tomar a consciência dessa necessidade é o primeiro passo, né? Porque a hora que você entende aonde a coisa pega e aonde que está a chave para você poder, a saída, né? Do problema, fica tudo muito mais fácil. Bora é um lá, direcionamento para a gente falar, nossa, conversar com a alma, falar, não, vamos subir um degrauzinho através das virtudes. Então vamos lá, vamos ao primeiro. Então, vamos falar sobre um que todo mundo tem uma ideia errada do que é a gula, né? E todo mundo acha que a gula está associada apenas à comida, né? Essa questão de ter fome, você querer comer doce. E a gula não é bem isso, né? Eu trouxe o descritivo perfeito. É o desejo insaciável de querer além do necessário. Vamos parar para pensar? Aí assim, vamos abrir nosso guarda-roupa, vamos abrir a nossa despensa, vamos abrir nossa biblioteca, porque no meu caso são os livros, né? Sim. Será que a gente não tem um desejo que não é um saco sem fundo? De querer ter sempre mais. Então, ter além do necessário. Será que hoje em dia a gente tem além do necessário? Né? Só de sentar na mesa do Natal, aquele monte de comida, não é que não é para ter fartura ou não ter o que é necessário para a gente ter uma boa vida, né? De a gente adquirir as coisas que a gente quer, mas querer além do necessário. Então, é uma gula de tudo, né? Tem gente que tem a geladeira tão cheia que às vezes as coisas estragam, a pessoa não consegue nem administrar ali direitinho. E a gente não está relacionando só com comida, mas quantas vezes a gente compra objetos mesmo de casa, acumula, coisa, né? E vai ficando, e aquilo não serve para nada, você não usa, não tem mais nem prazer em ter aquilo dentro de casa, né? Ter além do necessário. Um carro, ótimo, 2, 3, 4, tem gente que tem uma garagem cheia de carros. Qual a necessidade? A gente tem, né, além dos objetos mesmo, necessidade de coisas, de atenção, por exemplo, de pessoas. Né? A gente vai engolindo muitas vezes e consumindo muitas vezes energia das pessoas, energia de situações. Que é maior gula que o trabalho. Aquele trabalho não é suficiente, mas eu quero mais, porque eu tenho que ganhar mais, eu vou trabalhar mais. E aquilo fica, e a pessoa fica doente, estressada. Então, tudo que passa do limite, né? A gente precisa ter um desejo insaciável de obter coisas além do que a gente precisa. Isso é a verdadeira gula. E se a gente parar para pensar, falar...
Será que eu não estou tendo pecado da gula? Eu faço dieta, imagina, não como nada, mas eu estou engolindo e comendo além do alimento em si, Sim. outras coisas, outras situações, né? Esse consumismo desenfreado. A gente tem um marketing que provoca desejos e necessidades que a gente realmente não precisa. A gente cria, então, tem uma sociedade de consumo, tem uma forma de trabalhar essas necessidades que muitas vezes não são verdadeiras. Quantas vezes você faz uma mala para passar uma semana, 15 dias fora da sua casa, você pega aquela meia dúzia de coisas e vai viajar. E às vezes passa um mês, aí você chega aquele closet lotado de coisas que você nem usou, nem precisou. Então é para a gente repensar, né? É um pensar, é tomar a consciência de que o mundo hoje pede atitudes que muitas vezes nos levam ao desequilíbrio e a gente não tem a noção do que a gente está fazendo isso, né? Certo. E aí, qual seria a virtude, né? Qual seria? Para equilibrar isso? A temperança. Então, a temperança é o que é necessário, você ser comedido, ter equilíbrio, né? Estar suficiente, achar o seu ponto de equilíbrio para não ficar com aquela angústia. Porque eu falo, gera esse inferno interior, porque tem pessoas que aquilo faz mal. Você não conseguir comprar um celular último tipo, o carro que saiu, aquela calça da marca X, o tênis, vai gerando aquela aflição interna. Então, esse mal-estar, esse inferno interior gerado por essa falsa necessidade ou pela necessidade de querer a mais, é que é o desequilíbrio negativo. Então a gente precisa aprender com a temperança a falar, não, isso é o suficiente. Eu estou feliz assim, estar feliz, né, com aquilo que é equilibrado. Pôr na balança, refletir, né, sair dessa postura automatizada que às vezes a gente acaba ficando nela, né? Vamos ver qual é o segundo. A avareza é uma coisa ligada com a gula, né, de querer mais. A hora que você conquista as coisas, e aí para largar, né? Pois é. A avareza, muita gente lida também com ela somente ligada a bens materiais e ao dinheiro. Mas a avareza tem a ver com o desapego, né? Que é a virtude, né, que a gente vai fazer. O apego excessivo e o controle. Será que hoje as pessoas, principalmente quem sofre de ansiedade, quem sofre, né, com esse tipo de questão a nível emocional, tem a ver com a avareza, e as pessoas não relacionam uma coisa com outra, porque eu quero estar no controle, eu quero ter a posse, eu não vou abrir mão disso, não vou abrir mão desta pessoa, dessa situação ou desse trabalho. Então a gente não fala só de dinheiro, a gente não fala só de bens materiais, mas como nós estamos com uma avareza triunfando em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque desapegar, agora é a palavra-chave, né? Todo mundo, vamos desapegar. Desapegar do tempo, desapegar das lembranças, de memórias, de situações em que a gente traz aquilo como uma verdade, né? Nossas crenças, nosso entendimento da vida e das coisas, está tudo mudando. Então os mentores falam, desapega. E a avareza está presente falando, não, eu vou guardar, vou esconder, vou poupar, não empresto nada para ninguém, isso é meu, né? Pois é, acho que até dá uma falsa sensação de segurança, né, na pessoa. Ela quer segurar para se sentir seguro, né, às vezes em relação àquilo, e é uma bobagem, né? E nós estamos falando sobre esses pecados o tempo todo sem perceber, né? Então é para trazer essa consciência. Então, o que vai trabalhar a avareza, né? O famoso mão de vaca, não abro mão, não dou, não empresto, né? A própria caridade, o exercício de se colocar no lugar do outro, de atender à necessidade de alguém que está precisando, né? E a gente ter essa empatia e trabalhar mesmo esse desapego. Eu vou doar, está sobrando. Eu, por causa da minha gula, adquiri coisas que eu não preciso mais, né? E eu, através da caridade, exerço isso, vou doar, vou ceder, vou emprestar, vou fazer com que a necessidade do outro seja suprida pelo excesso que está em mim. E isso me ajuda a me equilibrar também, né?
Ótimo. Olha como uma coisa está ligada. Que na realidade todos os pecados estão interrelacionados conectados um com o outro, né? Então falamos do primeiro, o segundo, que é a avareza, né? E agora o terceiro. A luxúria, né? Então tá lá, olha, o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual ou material. A gente fala que luxúria também tem só a ver com sexualidade, ou com aquele geralmente sexo o pessoal pensa isso, desenfreado, né? A traição, a coisa. Mas a luxúria também, então a hora que eu tenho aquele excesso para esbanjar na vida material também é considerada luxúria, né? Então usar disso para alimentar uma situação desse ego, né? Desse poder que o dinheiro traz, desse poder que o poder traz, né? Você está nessa situação tanto de bens materiais quanto usar este poder através da sedução, usar o sexo para ter o poder sobre o outro. A luxúria vem daí, é um estágio de você ter o controle e o poder sobre o outro através da atração, através da energia da sexualidade também, né? E quando a gente coloca, né, que a gente vai pôr, e a castidade. A castidade nos dias de hoje não é você não ter relação com ninguém, ou você ficar trancado em casa, não pode namorar, não é sobre isso. Mas é sobre respeito, é sobre você ter uma forma de autocontrole suficiente de você poder fazer as escolhas de uma forma equilibrada. Até controlar um pouco o lado anímico, Exatamente, não é deixar vir, né, qualquer energia. Lógico. E pior do que isso, não é só sobre o desejo, é sobre usar isto para dominar o outro. Para manipular, né? Manipular, fazer chantagem, aí, né, conseguir algum benefício com isso. Imagine os dias de hoje, né? Eu nem vou falar desses aplicativos, do que a molecada anda fazendo aí, fazendo trocas por sexo, Sim. pelas redes, né? Por esses aplicativos. Então, se você vê essa manipulação, esse controle, essa falta de respeito, né? A hora que você não trai a sua esposa, você está exercendo a sua castidade, né? Sim. Você está juntamente com uma pessoa, você está com respeito, você tem uma responsabilidade com a família, você está, enfim, trazendo, né? A hora que a gente escolhe a gente fala não para os outros, né? Apesar de hoje em dia ter outras formas de relacionamento, não estou aqui julgando, mas eu estou falando sobre o que é essa luxúria e a forma da gente considerar essa castidade para atingir o equilíbrio. Sempre a natureza pede para nós equilíbrio, é o caminho do meio, nem tão lá, nem tão cá. Vamos achar um caminho que deixe a gente equilibrado, saudável, né? Com esse pensamento, com essa energia, com essa vibração de uma forma que seja boa para nós, né? Boa! Vamos agora então ao quarto pecado capital. O quarto é a ira, né? E todo mundo fala, eu tenho uma raiva. Mas a raiva é um sentimento natural do ser humano. Exatamente. Já é uma me achei emoção aí. Que já faz... encontrei o meu. Quem não, né? A gente fala, não tenho raiva. Todo mundo tem. Isto é uma emoção básica do ser humano. Não é sobre isso que a gente está falando. Quando vem a ira como um pecado capital, veja bem, não é ter uma raiva, né? É você usar e alimentar essa raiva para que ela se torne um ódio e que normalmente ela é alimentada por sentimentos, por pensamentos, por vibração e você fica alimentando aquilo e normalmente ela está voltada a uma revolta, né? Principalmente para com o Criador. Então, assim, tem a ver com o ego, lógico, né? Então, o orgulho, que a gente já vai falar dele já. Eu queria que acontecesse isso. Aí a vida veio e trouxe uma outra coisa, né? Não aconteceu aquilo que eu queria. E aí eu fico revoltado com o Criador
com a natureza, com o acontecimento, com todo mundo que está ligado àquilo, e eu vou alimentando esta raiva ao ponto de se tornar um ódio tão grande. Sai do controle. Sai do controle. Você falou a palavra certa. É chegar a um extremo que eu sou capaz de matar alguém, sou capaz de fazer alguma atrocidade, de prejudicar alguém, de ir com a maldade associada a isso. Tá. Então, a ira é diferente de você sentir raiva. A raiva todo mundo tem, é natural. Mas a hora que você pega essa raiva e alimenta, começa a trabalhar isso para prejudicar o outro, põe a maldade, aí começa, né? Você abre brecha para esses obsessores, para esse mal entrar. Por isso que é um dos pecados. Aqui a gente fala das portinhas, né? São portas que abrem brecha para você deixar o inferno entrar na sua vida. Então, a ira é uma delas. E por incrível que pareça, qual é a virtude que trabalha essa ira? A paciência. Ah, o que tem paciência a ver com isso? Tem. Por quê? Se eu aceito que tudo tem a hora certa para acontecer, se eu aceito que certas coisas não estão na minha mão, não é no meu tempo, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, eu deixo a coisa fluir. A hora que eu tenho paciência com o outro, paciência com aquele que não soube fazer do jeito que eu queria, eu vou elaborando isso dentro de mim, eu paro de alimentar essa revolta, essa ira, porque tem a ver um pouco com esse ego, né? Com esse alimentar da minha vontade, da vontade desse eu, em vez de entregar isso para as mãos do Criador, que é o que a gente tem que fazer, né? Gente, eu gosto muito quando a Deusi vem, porque o assunto é formidável, mas a gente tem que deixar mais tempo de programa. Na próxima vinda dela, 2 blocos pra gente papear com calma. Tem muita coisa que a gente tem falar. 5 minutos e temos 3 pecados capitais. A inveja, porque a inveja precisa falar, né? Que é o desejo de ter o que o outro tem, o que o outro conquistou. Puxa, ele conseguiu fazer isso, aquilo, aquele outro. E isso também é uma coisa que eu gosto de trazer, porque a gente acha que... Qual é o contrário da inveja? A gente tem que trabalhar dentro da gente, porque todo mundo acha que, né, sofre negatividades pela inveja dos outros para conosco. E não é verdade. A gente tem que trabalhar a gratidão. Olha que eu sou grato, nossa, obrigado por estar aqui, essa oportunidade do programa. Eu não estou com inveja do outro que está numa outra, né, numa outra condição, que tem mais dinheiro do que eu, que tem um salário melhor do que eu. Então, obrigada por estar onde eu estou, ser quem eu sou, conquistar o que eu conquistei. E a gente trabalhando a gratidão é a melhor blindagem contra a inveja que a gente pode arrumar. Que legal. Eu achei isso muito interessante, porque a gente não imagina. Eu acho que assim, a hora que todo mundo fala, é a gratidão, mas a gratidão verdadeira, e a hora que você foca em você e a gratidão pelo que você conquista, por essa energia, blindou, né? Se desconecta dessa possibilidade da inveja. Legal. E aí, para acabar rapidinho, a preguiça, que a gente confunde com procrastinação. Procrastinação não é preguiça. A preguiça está aqui, olha, é uma recusa voluntária ao dever de trabalhar para ganhar o seu pão. Você não faz porque você não quer. Não é porque você está cansado, desanimado, com depressão muitas vezes, procrastinando por outras questões emocionais. É quando você se recusa a fazer o que você tem que fazer. E o que a gente tem que fazer? É o que a alma veio fazer aqui. Então, de novo, estamos falando da parte espiritual, né? Quando a gente tem uma tarefa, vem com um propósito, sabe que deveria estar fazendo determinada coisa e falar, não quero, não gosto disso, não vou. E essa recusa perante as questões mais profundas, espirituais, é considerado o pecado da preguiça. E aí, quando a gente não cumpre o que veio fazer aqui nessa terra, né? Uma hora vai ter que voltar para fazer depois. Exatamente, né? Aniquilar as pendências. Exatamente. Então, para fechar o orgulho, bom, não precisa falar, né? O orgulho é reconhecer nosso verdadeiro tamanho. Quando a gente se acha mais do que a gente realmente é, começa a né, trabalhar, viver que o outro, tem que diminuir o outro, diminuir o espaço do outro. Eu falo, é o nosso espaço de existência. Quando aquilo extrapola os nossos limites e os limites, né, das pessoas à nossa volta, a gente está alimentando esse ego. E é um trabalho, né? Então a gente tem que trabalhar a virtude da humildade, que desde que o mundo foi criado, né, o próprio Cristo traz esse exemplo,
para a gente ser humilde. Humilde não é se diminuir. Humildade, a gente sabe que é a gente reconhecer o nosso tamanho, os nossos limites, aquilo que eu não dou conta, aquilo que eu posso, até onde eu posso ir, até onde não. Então, traz esse equilíbrio. Para isso, a gente tem que fazer muita terapia, autoconhecimento, entender que, opa, até aqui eu consigo, daqui para cá. E a hora que você reconhece isso, você está exercendo a humildade. Então, era o recadinho que tínhamos que dar. Muito legal. Adorei, gente, o tema, porque falamos, né, de luz e sombra, né? Exatamente. Reconhecer nossos aspectos sombrios e as formas pelas quais nós podemos equilibrá-los, né, no nosso dia a dia. Exatamente. E, gente, a Deusa é autora de livros da Madras Editora. Esse tema que a gente falou hoje vai estar numa obra sua que sai esse ano. Se Deus quiser, vai ter que sair, né? Vai sair, que é o tá no Desvendar forno. das Sombras. E a gente, né, fazer essa reflexão, enxergar a sombra dentro de nós, em cada corpo, cada corpo da nossa aura, onde a sombra trabalha, nos ambientes, na casa, no social. E para fechar, nós vamos falar sobre isso, que tem muito assunto. Gente, tem um curso também maravilhoso que ela está ministrando. É online, né? Aulas gravadas? Aula gravada. É um curso que está na Hotmart de tarô e magia. Você sabe que eu também tenho meu pezinho na magia, meus cursos de magia. Mas ele está lá na Hotmart e eu trouxe esse bônus, né? Chama bônus, eu não sei como é que chama. Para a galera que o cupom de desconto para metade do preço. Quem colocar lá EDU50 vai ter 50% de desconto no curso. Que legal. Tá lá na plataforma do @Deuseluz oficial ou na @Deusemantovani. Olha ali, tá na bio, entra e coloque o cupom, você vai ter 50% de desconto no curso. São aulas tanto de tarô quanto de magia. É assim, são 3 módulos. O primeiro, a Laurinha, que é uma aluna minha, sócia, que ela escreveu sobre a carta, né? Sobre a carta mesmo, o tarô. Tá. Eu vou falar sobre tudo que está ligado ao arcano, porque na realidade nós vamos falar dos 22 arcanos. Então, mas na visão astrológica, numerológica, na parte da cabala, nós vamos falar do arcano em si como um mistério divino. Tá. E no terceiro módulo eu trago uma magia específica para cada carta, para cada arcano. Então, uma coisa simples, direcionada, a hora que você chama e se liga com o arcano, então, nossa, o que eu vou resolver? Que arcano eu vou tirar para resolver esse problema? Puxa a carta e depois vai fazer a magia para ativar a energia para resolver através da magia. O curso está bem bom. Então, cupom válido para hoje, hein? Você que está vendo ao vivo. Não, até o final do mês eu vou deixar. Até o final do mês? Então tá, fica de olho, né, gente? Vai lá no Instagram dela, tá? O @Deusemantovani ou no @Deuseluzoficial. Você já dá uma olhadinha no curso, né? Já pega lá o link e já se programe para adquiri-lo o quanto antes, tá? E usa o cupom EDU50 que vai te dar 50% de desconto. Aproveite e acesse também ao site da Deuse, deuseluz.com. Deusi, obrigado pela vinda. Imagina, obrigada uma alegria pela oportunidade de estar aqui novamente, Edu. Segunda-feira, hoje, tem programa Alquimia da Vida. Alquimia da Vida. Aqui pela Astral TV, né? 19h30. 19h30, gente. Aguardo vocês toda segunda. lá. Isso aí. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito sua companhia, sua audiência, né? Que você tenha uma semana maravilhosa, repleta de bênçãos. Amanhã, terça-feira, estamos aqui de volta, 10h30 da manhã, ao vivo. Bênçãos brilhantes na sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.